Bom, pessoal, a gente caminhando aqui para o final desse bloquinho aqui de conteúdo sobre o coronavírus, tá? Então a gente vai falar agora sobre a questão da pandemia, né? Então, primeiro assim, o que é uma pandemia, né? Então existem algumas modalidades assim de infecção que, de acordo com a quantidade de pessoas e de regiões que são afetadas, ela vai ser classificada de alguma forma. Então a gente tem assim, a gente vai ter aqui. Então assim, você pode ter uma contaminação, pode ser um surto, né? O que vem a ser o surto assim? Então é um aumento de casos, né, de uma determinada doença numa determinada região, né? Então vamos supor, lá no Guará teve um surto de febre amarela, né? Então teve vários casos de febre amarela no Guará e ficou restrito só aquela região. Então a gente chama ela de surto, né? A epidemia é quando você tem um aumento de casos, né? E esse aumento de casos está bem acima do esperado e ele abrange várias regiões. Então, do Guará veio para o plano piloto, para Taguatinga, Águas Claras. Então você tem uma expansão dessa área que está contaminada, né? Então isso se constitui a epidemia. A endemia é quando os casos são controlados, está numa determinada região, e a pandemia é quando existe os casos de uma determinada doença, ele está espalhado em vários continentes, né? Quando ela está disseminada pelo mundo inteiro, ok? E voltando lá, o porquê do isolamento social. Não sei se isso aqui está muito presente na mídia, né? E talvez você já tenha visto, ouvido e a explicação, mas vale a pena ver de novo, né? Por que tem que ter o isolamento social? Essa aqui, né, representa uma curva que dentro de uma função exponencial, né, que essa curva sobe e depois ela tende a diminuir no caso da proliferação, da quantidade do micro-organismo de acordo com a velocidade que ele se propaga. Então o que acontece? Numa situação sem isolamento, quando as pessoas estão em contato uma com a outra, então esse vírus ele vai se propagar numa velocidade muito mais rápida, né? As pessoas vão transmitir esse vírus de uma para outra, através de gotículas da saliva que espirra, ou através do toque, do abraço, né? Do toque corporal. E se não houver o isolamento, o que vai acontecer? Vai começar a ter os casos todos de uma vez só. Então você vai ter o pico da doença, ela vai chegar num momento muito curto, né? Então aqui, se a gente pegar aqui o tempo, né, aqui em dias, então assim, a partir do primeiro caso, então aqui em pouco tempo você tem uma quantidade muito grande de casos. Aqui você tem um pico da infecção, né? E essa curva, essa linha que está aqui, ela representa a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Então, assim, se você pegar todos os hospitais públicos, privados, posto de saúde, tudo que faz o atendimento público, o atendimento com relação à saúde, né? O atendimento médico. Então isso aqui é o número de casos, o número de pacientes que ele consegue dar conta, que ele consegue atender, ok? Se não tiver o isolamento, o que acontece? Essa curva aqui ela vai ficar com um pico mais alto num período muito curto e vai colapsar. O sistema de saúde entra em colapso, né? O que é isso? Eles não vão dar mais conta de tratar todos os pacientes. Vai acontecer o que está acontecendo na Itália, por exemplo. O médico tem que decidir quem vai ser entubado e quem que vai morrer, né? Porque não tem leito e não tem respirador suficiente para todo mundo. Então, o que ele tem que fazer? O isolamento ele serve para que essa curva aqui seja achatada e ela fica nessa situação que não ultrapasse a capacidade do sistema de saúde, né? De modo que o sistema de saúde consegue dar conta. Então o que eles pensam? As pessoas vão ser contaminadas, não tem jeito, né?
Só que o que se espera? Que as pessoas sejam contaminadas num período maior, mais tarde, mais para frente. Para quê? Para dar tempo do sistema de saúde se adequar para receber e que eles consigam ir atendendo gradativamente as pessoas. Então, as pessoas ocupam o leito. Lembra que as pessoas infectadas, quando elas precisam, elas têm que ser atendidas na UTI e elas permanecem por longo tempo, semanas na UTI, né? Então, a pessoa que está lá, ela vai ocupar um espaço e vai ficar lá por muito tempo, né? E a ideia é que se evitar ao máximo tempo jogar o mais para frente possível, né? Daí vem a necessidade do isolamento social, né? Ou até mesmo, ou pode ser parcial, ou até mesmo da quarentena, né? Que a quarentena é o isolamento total, a pessoa não sair de casa, né? O que os médicos aconselham, os infectologistas e epidemiologistas, o que eles aconselham é que tenha que ter pelo menos 70% da população tem que ficar em isolamento. E até agora, hoje saiu os dados sobre esses números, o Distrito Federal é onde você tem o maior número, né, esse índice de isolamento maior, só que está ainda em 56%. Ainda está abaixo do que é esperado, ok? Bom, e, e o isolamento causa polêmica. Então você vê aí pessoas, né, tem um movimento principalmente de empresários que eles pedem a volta, a reabertura do comércio, né, para reativar a economia, né, e algumas com alguns argumentos assim que são duvidosos. Então o que acontece? Só para a gente ter ideia, né, então aqui são dados da Folha de São Paulo, né, e também aqui no dia aqui é de março, né? O que aconteceu? Itália, Estados Unidos, Espanha são países que demoraram para tomar as medidas de isolamento necessário, né? Então, quando for ver os casos, nos Estados Unidos já estava com a falta de controle. Então, sem isolamento, nos Estados Unidos tinha uma previsão de que ocorresse de 1.200.000 mortes até o final da infecção pelo coronavírus, né? No Reino Unido ia chegar a aproximadamente 250.000 pessoas mortas. Então, o que acontece? Os Estados Unidos agora, com a medida de isolamento que foi feita tardiamente, ela então, assim, com essa medida de isolamento dos Estados Unidos, eles esperam que agora, fazer a medida de isolamento, que foi feito tardiamente, sobretudo em Nova York, né, onde hoje é o epicentro, né, hoje saiu os dados de hoje, no dia 9 do 4, são 400.000 casos, né, e teve o recorde de mortes, né, nos Estados Unidos, foram 2.000 mortes em 24 horas, né, foi o recorde absoluto, superando Itália e Espanha. E aí, eles esperam reduzir, né, com o isolamento, que tenha somente de 100 a 200.000 mortes, que é o que eles esperam agora com o isolamento. Né? Antes do isolamento, a previsão era de 1.200.000 mortes. Né? Então, assim, para a gente pensar, porque tem muitas pessoas acham que o isolamento deve ser seletivo, somente as pessoas que têm de grupo de riscos, o grupo de risco, né, as pessoas idosas, os portadores de doenças, e liberar as atividades econômicas, né, porque vai abalar a economia de alguma maneira. Okay? Então, o que aconteceu? Itália, Espanha e os Estados Unidos, eles tiveram as medidas de isolamento, foram demoradas, né, demoraram para fazer, e lá teve se alastrou rapidamente, dando aproximadamente assim 900 óbitos por dia nesses lugares, né? Então assim está uma situação extremamente crítica, ok? Então o que a gente tem que falar a respeito do coronavírus é isso, tem muita informação, né? Então a gente viu que tem bastante questões, assuntos que a gente precisa revisar para a gente poder compreender melhor o coronavírus, né?
mas é um tema muito presente, provavelmente vai estar nos próximos vestibulares, nos próximos Enems, vai aparecer muita coisa referente a isso, ok? Então, uma maneira que você estava, além de se proteger com o isolamento, aproveite para estudar esse tema, que com certeza vai ser muito cobrado aí nos próximos vestibulares. Né? E não só isso, é legal você entender exatamente o que acontece também para você proteger vocês, proteger a sua família, ok? Tá legal? Então é isso o que eu tinha para falar sobre o vídeo. E o próximo eu vou passar aqui, a gente chega já já, falar sobre a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, valendo a notinha que vocês adoram. Tá legal? Beijos, obrigado pela paciência, né? A gente se vê por aqui logo logo.